Prepare seu coração para ouvir os relatos sagrados das grandes batalhas em que o Senhor pelejou por seu povo. Nestas páginas encontram-se não apenas vitórias militares, mas testemunhos eternos do poder e da fidelidade de Deus àqueles que nele confiam. Se este conteúdo edificar sua fé, considere inscrever-se em nosso canal para continuar ouvindo a palavra viva de Deus. E se o Senhor tocar seu coração através destas escrituras, honre este trabalho com sua curtida, apoiando a propagação da verdade bíblica. Que o Espírito Santo ilumine seu entendimento enquanto ouve. A queda de Jericó. E sucedeu que, estando Josué perto de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra, e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Ora, Jericó cerrou-se, e estava cerrada, por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de carneiros diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se prolongadamente a buzina de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de carneiros, diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai, e rodeai a cidade, e quem estiver armado, passe diante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, e os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de carneiros diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca da aliança do Senhor o seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém ao povo, Josué tinha dado ordem dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: Gritai. Então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. E vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de carneiros diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas, e os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e voltaram para o arraial. E assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dele, e assim não façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém toda a prata, e o ouro, e os vasos de cobre e de ferro, são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo,
E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até ao velho, e até ao boi e gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias, e tiraram a Raabe, e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata, e o ouro, e os vasos de cobre e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe, e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e correu a sua fama por toda a terra. Davi contra Goliase. Os filisteus ajuntaram os seus exércitos para a peleja, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. E Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam numa montanha de uma banda, e os israelitas estavam noutra montanha de outra banda, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de cobre, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de cobre, e trazia grevas de cobre por cima de seus pés, e um escudo de cobre entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o órgão do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 siclos de ferro, e ia adiante dele o que levava o escudo. E parou, e clamou às companhias de Israel, e disse-lhes: Para que saístes a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos, e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo o Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E Davi era filho daquele homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. E os 3 filhos mais velhos de Jessé foram e seguiram a Saul a peleja. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à peleja: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se aquele filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então disse Jessé a Davi seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém estes 10 queijos de leite levarás ao capitão de 1000, e verás como passam teus irmãos, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul, e eles, e todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã de madrugada, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se, e foi, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu ao exército, e vindo, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles,
Eis que vinha subindo o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, das fileiras dos filisteus, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temeram grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, e acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquelas palavras. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E, ouvidas as palavras que Davi falara, as referiram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá, e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. E disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e uma ursa, e tomava um cordeiro do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava-o da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e matava. O teu servo matava assim o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de cobre, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e procurou andar, porém não estava acostumado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. E o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia adiante dele. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, e de gentil aspecto. Disse o filisteu a Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu, e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, Davi se apressou, e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda-lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu,
e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que Davi correu, e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e desembainhou-a, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram, e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saaraim até Gate, e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu, e a trouxe a Jerusalém. Porém pôs as armas dele na sua tenda. Quando Saul viu Davi sair a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: De quem é filho este moço, Abner? E disse Abner: Vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: Pergunta, pois, de quem este mancebo é filho. E voltando Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: De quem és filho, moço? E disse Davi: Filho de teu servo Jessé, o belemita. Gideão e os 300. E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam, e punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas. Vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E eu vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe disse: Se agora achei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte a ti, e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão, e preparou um cabrito e pães ázimos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha, e verte o caldo. E ele assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado,
que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse: Ai, Senhor Jeová, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e chamou-lhe: O Senhor é paz, e ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Abiezritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto, com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, pela manhã cedo, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora a teu filho, para que morra. Pois derribou o altar de Baal, e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, e passaram, e acamparam-se no vale de Jizreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, e ele também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, e a Zebulon, e a Naftali, e saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada, e apertou o velo, e do orvalho do velo espremeu uma taça cheia d'água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, e tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda o povo é muito, faze-os descer às águas, e ali tu provarei. E será que, aquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens.
E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda a outra gente se retire, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas buzinas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve. E estava o arraial dos midianitas abaixo no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então se fortalecerão as tuas mãos, e descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até a extremidade das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, e os amalequitas, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava um homem contando ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, e eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até as tendas, e as feriu, e caíram, e as transtornou de cima para baixo, e ficaram prostradas. E respondeu o seu companheiro, e disse: não é isto outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas, e a todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho, e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas vossas mãos. E repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, e cântaros vazios, com tochas neles acesas. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Quando eu tocar a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam à extremidade do arraial, ao princípio da guarda da meia-noite, havendo sido de pouco postas as guardas. Então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas, quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam, e clamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando, fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até a borda de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, e de Azer, e de todo o Manassés, foram convocados, e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas, e tomai-lhes as águas até Bet-bara, a saber, o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-bara e o Jordão. E tomaram 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zebe mataram no lagar de Zebe, e perseguiram aos midianitas. E trouxeram as cabeças de Oreb e de Zebe a Gideão, da além do Jordão, a derrota do exército assírio pelo anjo do Senhor. E sucedeu que, no ano 3º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo quanto fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos e quebrou as estátuas, e deitou abaixo os bosques, e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso,
e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, prosperava, e rebelou-se contra o rei da Assíria, e não o serviu. Também feriu os filisteus até Gaza, e os seus termos, desde a torre das atalaias até a cidade forte. E sucedeu, no ano 4º do rei Ezequias, que era o ano 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmanasar, rei da Assíria, subiu contra Samaria, e a cercou. E ao fim de 3 anos a tomaram. No ano 6º de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel, foi tomada Samaria. E o rei da Assíria transportou a Israel para a Assíria, e pô-los em Ala e em Abor, junto ao rio Gozã e nas cidades dos Medos. E sucedeu assim, porquanto não deram ouvidos à voz do Senhor seu Deus, antes transgrediram a sua aliança, e tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, e nem o ouviram, nem o fizeram. Porém, no ano 14 do rei Ezequias subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, a Laques, dizendo: Pequei, retira-te de mim, o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo Ezequias cortou o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras, que Ezequias, rei de Judá, revestira, e o deu ao rei da Assíria. Porém o rei da Assíria enviou a Tartã, e a Rabsaris, e a Rabsaqué, desde Laquis, ao rei Ezequias com um grande exército a Jerusalém. E subiram e vieram a Jerusalém, e subindo eles, e chegando, pararam ao pé do aqueduto da piscina superior, que está junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então chamaram o rei, e Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, saíram a eles. E Rabsaqué lhes disse: Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Assíria: Que confiança é essa em que confias? Dizes tu. Porém palavra vã é: Tenho conselho e esforço para a guerra. Em quem, pois, agora confias, que te rebelas contra mim? Eis que tu confias no Egito, aquele bordão de cana quebrada, que, se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e a furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Porém, se me disserdes: No Senhor nosso Deus confiamos, não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou, e disse a Judá e a Jerusalém: Perante este altar em Jerusalém vos inclinareis? Agora, pois, dá reféns ao meu senhor, o rei da Assíria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, se tu puderes dar cavaleiros para eles. Como, pois, farias virar o rosto de um só capitão, dos menores servos de meu senhor? Todavia confias no Egito, por causa dos carros e cavaleiros. Ora, vim eu sem o Senhor contra este lugar, para destruí-lo. O Senhor me disse: Sobe contra esta terra e destrói-a. Então disse Eliaquim, filho de Hilquias, e Sebna, e Joá, a Rabsaqué: Rogo-te que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fales em judaico, aos ouvidos do povo que está em cima do muro. Porém Rabsaqué lhes disse: Porventura enviou-me meu senhor só a teu senhor, e a ti, para falar estas palavras, e não também aos homens que estão sentados em cima do muro, para que juntamente convosco comam o seu esterco e bebam a sua urina? Então Rabsaqué se pôs em pé, e clamou em alta voz em judaico, e falou dizendo: Ouvi a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: Certamente nos livrará o Senhor, e esta cidade não será entregue na mão do rei da Assíria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Fazei as pazes comigo, e saí a mim, e cada um comerá da sua vide e da sua figueira, e beberá da água da sua cisterna.
até que eu venha, e vos leve para uma terra como a vossa terra, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas, terra de azeite e de oliveiras, e de mel, e assim vivereis, e não morrereis. E não deis ouvidos a Ezequias, quando vos incitar, dizendo: o Senhor nos livrará. Acaso livraram os deuses das nações, cada um a sua terra, das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Porventura livraram eles a Samaria da minha mão? Quais são, de todos os deuses destas terras, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse a Jerusalém da minha mão? Porém o povo se calou, e não lhe respondeu uma só palavra, porque mandamento do rei era dizendo: não lhe respondereis. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas, e lhe fizeram saber as palavras de Rabsaqué. Sucedeu, pois, que, ouvindo-o o rei Ezequias, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco, e entrou na casa do Senhor. E enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia, e de vitupério, e de blasfêmia, porque chegados são os filhos até a madre, e não há força para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus ouvirá todas as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e para vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus ouviu. Faze, pois, oração pelos que ainda se acham. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhes disse: assim direis a vosso senhor: assim diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria me blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um arruído, e voltará para a sua terra, e faloei cair morto à espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaqué, e achou o rei da Assíria pelejando contra Libna, porque ouvira que se havia retirado de Laquis. Então ouviu dizer de Tiraca, rei da Etiópia: eis que saiu para te fazer guerra. Então tornou e enviou mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Assíria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações, a quem meus pais destruíram, como Gozã, e Arã, e Rezefe, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar. Onde está o rei de Ramate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, Rena e Iva? E recebendo Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor, e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos, e vê, e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou a este, para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, eu ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e blasfemaste? E contra quem alçaste a voz, e ergueste ao alto os teus olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste:
Com a multidão dos meus carros subi eu aos cumes dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros, e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, no bosque do seu Carmelo. Eu cavei e bebi as águas estranhas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já há muito tempo eu fiz isto, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que tu fosses o que reduzisses as cidades fortificadas a montões assolados. Por isso, os seus moradores, sendo fracos de mãos, andaram atemorizados e envergonhados. Eram como a erva do campo, e a verde relva, e o feno dos telhados, e o trigo queimado antes de amadurecer. Porém eu sei o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até aos meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Este ano se comerá o que de si mesmo nascer, e no segundo ano o que daí proceder. Porém no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os frutos delas. E o que escapou da casa de Judá, e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a esta cidade, para a livrar, por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. E sucedeu que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou, e se foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém eles escaparam para a terra de Ararate. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. As campanhas de conquista de Josué. Sucedeu então que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como havia feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valorosos. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim, e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram, e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos. Sobe apressadamente a nós, e livra-nos, e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus, que habitam na montanha, se ajuntaram contra nós. Então Josué subiu de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles, do céu, grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva,
do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente sobre Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem. Porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué, e todo o Israel com ele, ao arraial em Gilgal. E aqueles 5 reis fugiram, e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrastai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais. Persegui os vossos inimigos, e feri os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vô-los deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Então disse Josué: Abri a boca da cova, e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel, e disse aos capitães da gente de guerra, que com ele foram: Chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram, e puseram os seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: Não temais, nem vos espanteis. Esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros. E lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e feriu-a ao fio da espada, bem como ao seu rei. Totalmente a destruiu com todas as almas que nela havia. Nada deixou de resto. E fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué, e todo o Israel com ele, passou de Maquedá a Libna, e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu ao fio da espada, a ela e a todas as almas que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué, e todo o Israel com ele, passou de Libna a Laquis, e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu ao fio da espada, a ela e a todas as almas que nela havia, conforme a tudo o que fizera a Libna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis. Porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué, e todo o Israel com ele, passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram, e a feriram ao fio da espada. E a todas as almas que nela havia destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo o que fizera a Laquis. Depois Josué, e todo o Israel com ele, subiu de Eglon a Hebrom, e pelejaram contra ela. E a tomaram, e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades. E a todas as almas que nelas havia, a ninguém deixou com vida, conforme a tudo o que fizera a Eglon, e a destruiu totalmente, a ela e a todas as almas que nela havia. Então Josué, e todo o Israel com ele, tornou a Debir, e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei,
e a todas as suas cidades, e as feriram ao fio da espada. E a todas as almas que nelas havia destruíram totalmente. Nada deixou de resto. Como fizera a Hebron, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera a Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto. Mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen, e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué, e todo o Israel com ele, voltou ao arraial em Gilgal. E sucedeu que, ouvindo isto Jabim, rei de Hazor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Acsaf, e aos reis, que estavam ao norte, nas montanhas, e na campina para o sul de Quinerete, e nas planícies, e em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, e aos amorreus, e aos heteus, e aos perizeus, e aos jebuseus nas montanhas, e aos heveus ao pé de Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes, e todos os seus exércitos com eles, muito povo, como a areia que está na praia do mar em multidão, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram, e vieram e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. Então disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã a esta mesma hora eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué, e toda a gente de guerra com ele, veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram de improviso sobre eles. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os perseguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispá ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nem sequer um. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo voltou Josué, e tomou a Azor, e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos estes reinos. E a todas as almas que nela havia, feriram ao fio da espada, e totalmente as destruíram. Nada restou do que tinha fôlego, e a Hazor queimou a fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu ao fio da espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo somente Hazor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades, e o gado, os filhos de Israel tomaram para si. Tão somente a todos os homens feriram ao fio da espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma palavra tirou de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda esta terra, as montanhas, e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e a campina, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do Monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muitos dias, Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra, as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué, e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, e de todas as montanhas de Judá, e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel.
Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdod. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme a tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. E estes são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra, da além do Jordão, para o nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon, e toda a planície oriental. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e dominava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, até o ribeiro de Jaboque, o termo dos filhos de Amon, e a campina até ao mar de Quinerete para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul abaixo de Asdote Pisga, e o termo de Og, rei de Bazã, que era do restante dos gigantes, que habitava em Astarote e em Edrei, e dominava no monte Hermon, e em Salcá, e em toda a Bazã, até ao termo dos Jesuritas, e dos Maacatitas, e a metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, a deu em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meia tribo de Manassés. E estes são os reis da terra aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões, nas montanhas, e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto, e no sul. O Eteu, o Amorreu, e o Cananeu, o Perizeu, o Eveu e o Jebuseu. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormá, o rei de Arade, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Hefer, o rei de Afeque, o rei de Lazaron, o rei de Madom, o rei de Azor, o rei de Sinrom-Meron, o rei de Aksaf, o rei de Taanaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão do Carmelo, o rei de Dor, da região de Dor, o rei das nações em Gilgal, o rei de Tirza, ao todo 31 reis. Descansem nestas verdades eternas. O Senhor dos Exércitos jamais abandona aqueles que nele confiam. Se a palavra tocou seu coração hoje, considere honrar este trabalho com sua curtida e inscreva-se em nosso canal para continuar sua jornada através das Sagradas Escrituras. Que a paz do Altíssimo permaneça convosco. Amém.